Vamos lá para mais uma aula. Essa aula é bem pequenininha, viu? Apesar que eu falo que a aula é pequena, mas falo bastante, né? Mas essa aula que eu me lembro, ela é bem curtinha mesmo, viu? 20 minutos, 25, tá? Mas não é uma aula mega importante, viu, gente? Vamos lá. Então, a gente vai iniciar a nossa 7ª aula de saúde pública, que eu vou falar um pouco para vocês sobre imunidade. Imunidade é um tema muito legal, muito interessante, porque se eu entendo um pouco de imunidade, eu vou entender sobre vacinas, como que as vacinas funcionam, como que as vacinas agem, por que gera, nós tomamos vacinas e criamos anticorpos, por que a gente pega determinadas doenças e a gente cria anticorpos. Então, são alguns detalhes que a gente precisa saber e entender para atuar dentro da área da saúde, principalmente como auxiliar técnico de enfermagem. O sistema imunológico. O sistema imunológico, nós temos as nossas células de defesa, que eu vou escrever... Ai, lá vai eu de novo nesse teclado, né? Será que tem alguma outra coisa aqui? Configurações de legenda. Não. Mas eu vou escrever com a minha caneta. Ó, nós temos as células, nosso sistema imunológico, nós temos a nossa célula de defesa, que algumas pessoas que já tiveram comigo já ouviram falar sobre isso, né? Que vocês aprenderam isso também na aula de anatomia, que eu chamo de N-Blem. N-Blem. O que são os N-Blem? Neutrófilo, basófilos, linfócitos, leucócitos, né? Eosinófilos e monócitos. Então, ó, neutrófilo, basófilos, linfócitos, eosinófilos e monócitos. São as nossas células de defesa do nosso organismo, são as nossas células brancas, tá? Então, não se esqueçam disso, são as nossas células de defesa. O ser humano, ó, ele está permanentemente sujeito à invasão de micro-organismos. O sistema imune é um conjunto de órgãos e células do nosso organismo que promove a proteção e eliminação desses invasores. Então, sempre que eu ouvir falar em sistema imunológico, são as nossas células de defesa que estão presentes no nosso sangue, linfócitos B, linfócitos T, no timo, no baço, nas glândulas. Sistema linfático também tem faz bastante parte do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente fala do sistema imunológico, são as nossas células de defesa que eles estão lá para nos proteger contra agentes invasores. O que são esses agentes invasores? São os micro-organismos. Esses micro-organismos, eles entram dentro do nosso corpo para causar algum malefício, alguma doença. Mas se nós tivermos com um batalhão, né, com o nosso sistema imunológico, células brancas, preparadas para o combate, provavelmente a gente não fique doente. Beleza? Então, não esqueça dos N-Blem, neutrófilos, basófilos, linfócitos, eosinófilos e monócitos. São as células de defesa que vão nos auxiliar no combate de algumas patologias. A imunidade. Imunidade é a capacidade do organismo de reconhecer substâncias, considerá-las estranhas e promover uma resposta contra elas, tentando eliminá-las. Imunidade representa a proteção à doença. Quando a gente fala com a pessoa, ela está imune, nós estamos falando da imunidade. Quer dizer que a pessoa é imune. Vamos dizer assim, ó, a pessoa é imune contra o sarampo. Beleza? O que quer dizer isso? Que essa pessoa ela está imune, ela tomou uma vacina e ela está imune contra o sarampo. Então quer dizer que ela não vai pegar o sarampo. Ou pode ser que ela pegue? Pode ser que ela pegue. Mas se ela pegar a doença, ela vai ter uma cepa mais leve, sinais e sintomas mais leves. Entenderam? Então quando a gente fala de imunidade, nós estamos promovendo imunidade quando a gente aplica a vacina. Então, nós estamos deixando a pessoa imune, mas
Eu vou explicar para vocês todo esse processo. Conceito da imunidade, ó, é a capacidade do organismo de reconhecer uma substância e considerada estranha. Então, deixa eu tirar isso aqui. A gente entra em contato com um bicho ruim, tá? Um bicho mau, mauzão aqui, hein? E aí, esse bicho mau, isso é feio mesmo, hein? Esse bicho mau, ele vai tentar matar nosso organismo, né? Nossas células. Aí, nossa célula de defesa, o que faz? Imunidade. Se nós já tivermos a imunidade, viu? Ele vai reconhecer quem é esse micro-organismo que está tentando causar doença. Ele vai metabolizar é fazer o quê? Englobar aqui, ó, para fagocitar, ficou mais feio ainda. Ele vai envolver esse micro-organismo para neutralizar e eliminar. Aí a gente fala que é o sistema de imunidade, tá? Então, o sistema de imunidade, ele reconhece, ele metaboliza, ele neutraliza e ele elimina. A hora que ele eliminar, aí ele fez uma defesa do organismo. E aí nós estamos falando de imunidade. Quer dizer que a pessoa está imune, o sistema de defesa dela está bom. Imunidade primária, tá? Ou não específica. A resposta primária é a relação do organismo quando entra em contato pela primeira vez com uma substância considerada estranha. O resultado é a ativação inicial do sistema macrofágico, que são os macrófagos, seguindo da ativação do sistema linfócitos, que são os linfócitos B e T, com a formulação de hemoglobinas, principalmente o isótopo M, que é o IgM. Como assim? Nossa, Genil, está complicando. Não, é fácil. Olha só que legal. Quando a gente entra em contato pela primeira vez com uma doença, pegar rubéola, tá? A gente entrou em contato primeira vez com a rubéola, R de rubéola. O nosso organismo, ele vai lá, ele vai reconhecer, mas ele não reconhece. Ele vai metabolizar, mas ele não consegue comer todos. Ele pode neutralizar e ele tem que eliminar. Vai fazer todo aquele processo da imunidade. Só que como é a primeira vez, nós vamos ter os sinais e sintomas da doença. Nós vamos ficar doente, nós vamos ficar com rush cutâneo, nós vamos ter todos os sinais e sintomas. E aí, quando a gente colhe o exame de sangue do paciente, a gente vai ver que o isótopo M, esse Mzinho aqui, ó, ele vai estar ativo. Então, positivo IgM. Quer dizer o quê? Que eu estou doente. Que eu estou doente pela rubéola. Então, a gente colhe o exame de sangue do paciente e nós estamos doentes com a rubéola. Aí vem o IgM positivo. Próxima vez que eu entrar em contato com esse mesmo micro-organismo causador de doença da rubéola, a gente já vai saber reconhecer, vai metabolizar, vai neutralizar e vai eliminar, que é a imunidade, que nós já adquirimos uma imunidade para aquela determinada patologia. A imunidade, essa foi a imunidade o quê? Não específica. Imunidade não específica trata-se de uma proteção do corpo que já existe independente da presença de antígeno contra qualquer tipo de micro-organismo, que são o quê? Os N-blens, os neutrófilos, N-blens, basófilos, linfócitos, eosinófilos e monócitos, são as nossas células de defesa. Já a resposta primária é o quê? É a resposta imunológica que ocorre quando o organismo entra em contato pela primeira vez com um antígeno, primária ou não específica, tá? Vai fazer lá o AG, mais uma vez, sistema macrofágico, o macrófago vai comer, vai englobar, vai pegar o RNA do micro-organismo, e aí a gente conta. IgM vai dar positivo, e aí beleza. Já o secundário, ó, segunda vez, tá? Secundário. Nós já tivemos um contato prévio com aquele bacilo, bactéria, micro-organismo geral, tá? E agora a gente já sabe matar esse bicho. O que isso quer dizer, professor? Nós já tivemos um contato prévio. Então, ó, aí ele vai lembrar do AG. Só que o AG, IgM, né? Da célula G. O IgM é a primeira vez que nós entramos em contato.
Só que quando a gente entra em contato a primeira vez, a gente entra em contato pela segunda vez, a gente cria um isótopo chamado G, que é o IgG. Só lembrar de GG, ó, Genilson Geraldo. O GG é memória. Aí vem o quê? Memória positiva, tá? Memória quer dizer o quê? Que o paciente ele tem memória para matar aquele tipo de micro-organismo. Aí é simples. Sistema imunológico, ele vai avisar, fala assim, ó, avisa aí os órgãos de defesa, tá? As células de defesa, que nós entramos em contato mais uma vez com o sarampo, ou a rubéola. Traz lá ó, a célula de defesa que já sabe matar, por favor. Aí elas vêm, na educação, né? Elas vêm e matam todos os micro-organismos. Pronto. E aí, na hora que a gente colhe sangue, aí vem lá, IgG positivo. Quer dizer que eu tenho células de memória para matar aquele tipo de micro-organismo. Tem pessoas que ficam desesperadas quando vai coletar exame de hepatite B, por exemplo. Aí vem lá, IgG positivo. Aí os pacientes vêm loucos, falam, ai meu Deus, eu tô com hepatite B. Não é não. Quer dizer que a vacina que você tomou contra a hepatite B fez efeito e você está imune contra a hepatite B, tá? A imunidade está ativa contra a hepatite B, entenderam? Então, IgM quer dizer que o paciente ele está doente, IgG quer dizer que o paciente, positivo, tá? Quer dizer que o paciente ele tem memória para combater aquele micro-organismo. Aplicação prática para uma resposta imunológica secundária. A resposta imunológica secundária, vacina, como eu falei anteriormente, a BCG, né? A BCG, ó. Falei da BCG também na aula passada, mas agora eu falei da hepatite B. O uso da vacina, ó, o organismo tem um contato inicial com o agente atenuado, fornecidos pela imunização, e, diante de um agente agressor in natura, terá uma melhor defesa pelas células de memória, fazendo com que, na grande maioria dos casos, não apareçam sintomas ou sinais clínicos, ou esses sejam frustos, né? Sejam fracos, tá? O que quer dizer isso? A gente toma vacina, a gente tem o primeiro contato com aquele agente, o micro-organismo, só que o micro-organismo da vacina, da imunização, ele é uma cepa fraquinha, só para ativar as células imunológicas, mas nós tomamos aquele vírus, colocamos no braço, no glúteo, o nosso organismo ele entende que é um micro-organismo invasor, ele não sabe que a gente que colocou ele lá dentro, ele vai matar e ele vai conseguir matar, ele vai pegar o RNA e DNA desse micro-organismo e vai alimentar nossos satélites de defesa. E aí, toda vez que a gente entra em contato com esse micro-organismo causador de patologia, de doença, nós vamos ativar nosso sistema imunológico, nossa imunidade, e ela vai lá e mata esses micro-organismos, vai lá e soca todo mundo, elimina. Muitas vezes sem a gente apresentar sinais e sintomas. Por isso que fala sistema imunológico, tá bom? Imunidade ativa. Na imunidade, na imunização ativa, o organismo é estimulado a produzir anticorpos e células de memória. Quais são os casos? Vacinas, tá? A imunidade e a vacinação. Imunidade ativa ou imunidade secundária, que tem o mesmo nome. A gente recebe o antígeno, haverá uma resposta imunológica e a gente vai ficar imune. Já a passiva seria a primária lá. Imunização passiva é transferência de anticorpos também do organismo para o outro, como, por exemplo, da mãe para o filho, na amamentação. Por isso que é importante amamentar a criança. A passiva ou imunidade primária, que a gente também pode classificar assim, a mãe oferece lá o peito, o leite, né, para a criança, a mãe já teve contato com diversos tipos de micro-organismo, ela já tem anticorpos, e automaticamente ela passa alguns anticorpos também, através do leite, para a criança. E aí deixa uma criança mais forte, tá? As vacinas, nas vacinas pode ser administrado micro-organismo, né, toxina que a gente já falou. Pergunta, falei que era uma aula bem simplesinha, 15 minutinhos. Descreva o que é imunidade, o que é resposta primária e secundária, tá? Descreva tudo bonitinho e dê exemplos também das vacinas que aí vocês aprendam mais rápido. Tudo bem? É isso aí, gente. Nossa aula agora foi bem curtinha, para que dê tempo de vocês responder também
todas as perguntas que eu estou colocando no final dos slides. Forte abraço, professor Genilson Geraldo, com vocês. Estudem, estudem, hein? Estudem. Façam a parte de vocês.